Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 137 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos terminando hoje o livro de 2 Crônicas. E a nossa porção de hoje se encontra no capítulo 33 de 2 Crônicas e vai até o capítulo 36 de 2 Crônicas também. Amém? Separe um tempo durante o seu dia, se dedique a essa leitura e creio que Deus lhe dará um bom entendimento. Amém? Bom, o nosso texto devocional de hoje, ele tem um pouco de um conceito mais histórico, mas vai servir de bom ensinamento para a gente. E ele vai se encontrar no último capítulo, que é o capítulo 36 de 2 Crônicas e o verso de número 23. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Glória a Deus. Amém? Bom, ontem nós estávamos vendo o fim trágico da vida de Ezequias. Embora Ezequias se dedicara muito ao Senhor, se empenhara muito ao Senhor, nós vimos que ele teve uma pequena decadência espiritual no final de sua vida, e mesmo Deus curando ele, nós vimos que o final de sua vida não foi exatamente como ele esperava. Depois de Ezequias vai se levantar o seu filho, Manassés, que vai reinar em seu lugar. E ele vai reinar mais de 50 anos, 55 anos. E ele não vai fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Ele vai reedificar os altares, vai edificar o templo dos ídolos, os postes ídolos. Ele vai liberar a adoração aos deuses pagãos que vinham sendo adorados no decorrer dos anos, de forma que tudo que Manassés faz agride diretamente o coração de Deus. Porém, depois que Manassés fez tudo isso, o Senhor envia o reino da Síria, que leva ele preso como cativo. E ali Manassés ele vai se arrepender, vai orar ao Senhor, e o Senhor passa a ter misericórdia de Manassés. Bom, Manassés vai morrer, vai ser sepultado, e vai se levantar em seu lugar o seu filho Amon. E Amon ele vai reinar apenas 2 anos em Jerusalém. E ele também vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Porém, diferente de Manassés, Amon não se humilha. Manassés ele erra, ele peca, mas há um arrependimento, há uma volta para Deus. Isso é muito importante. Mas Amon já não tem essa volta. Então, algumas pessoas do povo conspiram contra Amon, mata ele, mas o próprio povo depois se restabelece e levanta Josias como rei em seu lugar, o seu filho. Josias tinha apenas 8 anos de idade, e aí ele vai reinar 31 anos. E por incrível que pareça, uma criança de 8 anos de idade vai começar a buscar o Senhor, o Deus verdadeiro. Nós já vimos isso acontecer no passado com alguns outros reis muito jovens. E ele não somente passa a buscar a Deus, como ele também começa a restaurar todo o reino de Judá, tirando os altares, os ídolos pagãos, reconstruindo ali o cenário perfeito para adoração a Deus. Bom, fora isso, ele também vai fazer com que a casa de Deus seja restaurada, o templo seja restaurado, e toda a ordem sacerdotal também seja restaurada, como outros reis já tinham feito também. Lembrando sempre que nós temos falado muito sobre isso no período dos reis, é que não tem como nós adorarmos o Deus verdadeiro sem um ministro da palavra que ensine a palavra de Deus verdadeiramente e sem a própria palavra como base para isso.
Então, nesse período, enquanto o rei Josias está restabelecendo, né, a casa de Deus e o culto a Deus, Ilquias acha o livro da lei, né, e entrega para o escrivão. Então o escrivão vai até o rei, lê o livro da lei para o rei, e enquanto a leitura é feita, o rei sente um profundo arrependimento, porque ele percebe que todo o sofrimento que o povo de Judá e o povo de Israel estavam enfrentando nos seus dias era por causa do pecado dos seus pais. E então agora Josias vai realmente buscar o Senhor de todo o seu coração, e ele vai proclamar ali em todo Judá que todo o povo ouça o livro da lei. E enquanto todo o povo ouviu o livro da lei, todo o povo se arrependeu, fez aliança com o Senhor, né? E em seus dias foi então celebrada uma Páscoa como nunca antes havia sido celebrada, né? Desde os tempos do profeta Samuel. Bom, mas lá no final do seu reinado, Josias ele vai tomar uma postura que ele não deveria. Ele não chega a desobedecer a Deus, mas parece não ter discernido bem que Deus não havia o enviado para uma guerra. E então ele entra em guerra, né, contra Neco, o rei do Egito, e ali ele acaba sendo derrotado. Bom, após ele, vai se levantar como rei então Joacás, né? Porém o rei do Egito, ele vai vir sobre Judá e ele vai arrancar, né, Joacás do reinado e vai colocar ali o seu irmão, né, Eliaquim, como rei de Judá. E é interessante que ele coloca ele como rei, muda o seu nome para Joaquim e passa a cobrar tributos, né, do reino de Judá. Porém, como nós já vimos que os pecados de Judá tinham sido extremamente extravagantes, como foram de Israel e algum do período dos seus reis, o seu tempo de liberdade estava chegando ao fim. E agora Deus iria castigar Israel. Então, com a chegada do rei Joaquim, veio também o rei Nabucodonosor, que é tão famoso, né, nas pregações cristãs. E ele passa a tomar ali o reino de Judá, ele amarra o rei Joaquim com correntes de bronze e leva ele como cativo. E ele coloca então no seu local Joaquim, né, para reinar sobre Judá. Porém, Joaquim ele vai reinar apenas 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E assim como Joaquim, ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Depois dele vai se levantar Zedequias, né? E Zedequias é o ápice da ignorância quanto à resistência ao plano de Deus. Quando Deus decide algo, amados, nós não temos o que fazer para poder ir contra aquilo que o Senhor prescreveu, aquilo que o Senhor ordenou. Nós precisamos nos lembrar que o Senhor é soberano, né? E como soberano, ninguém deve resisti-lo. Bom, Zedequias o resiste, ele não se humilha diante das profecias de Jeremias. Se você já leu o livro do profeta Jeremias, você sabe que Jeremias profetizou muito contra Judá, sobre o cativo babilônico, que era o próprio Deus quem estava enviando, e que Judá deveria aceitar esse tempo de castigo, né? Mas o rei Zedequias não aceita, e então ele se revolta contra a Babilônia, e Nabucodonosor também o toma, né, como cativo. Bom, quando Nabucodonosor toma Israel como cativo, nós vamos ver que ele não tem dó dos jovens, das donzelas, dos anciões, ele mata a maioria do povo. Aí aqueles rapazes, os jovens que são mais sábios, mais prudentes, mais promissores, ele leva como cativo, né? Dentre eles nós vamos ter, por exemplo, Daniel, né? Vamos ter Ezequiel e alguns outros homens, né? Que tiveram progresso ali no cativeiro babilônico. E é interessante que o livro de 2 Crônicas, ele termina mostrando para nós que tudo isso que aconteceu foi para que se cumprisse a palavra do Senhor, né? Pela boca de Jeremias, que todo o povo seria levado cativo para a Babilônia por causa dos seus muitos pecados contra o Senhor, tanto de idolatria quanto da falta do culto a Deus, da falta da busca ao Senhor, né? E muito mais ainda pela falta de arrependimento, né? E nós vamos ver então que depois do reinado da Babilônia, que vai durar 70 anos o cativeiro de Judá, lá na Babilônia,
nós vamos ver então que Deus vai levantar outro reino, né? Que é o reino da Pérsia, que é sob o comando de Ciro. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso avante, né? Mas o texto de 2 Crônicas termina dizendo que o que parece ser uma destruição total, na verdade não é. É um tempo do juízo de Deus para que Deus restabeleça todas as coisas como ele deseja. Então, se Nabucodonosor destruiu toda a casa de Deus, as muralhas de Jerusalém e a cidade santa, agora Ciro, depois de tomar conta da maior parte dos reinos daquela região, ele reconhece, olha que coisa interessante, Ciro reconhece que foi Deus quem o fez reinar sobre todas aquelas nações e que o mesmo Deus que o havia feito reinar sobre todas aquelas nações, agora mandava ele reconstruir a casa de Deus que havia sido destruída. E Ciro diz mais, todos aqueles que fossem de Judá estavam livres, aleluia, para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e a casa de Deus. Amém? É nesse período que nós vamos ter a reconstrução do segundo templo, né? Onde nós vamos aprender que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. O que nós aprendemos com esse texto de hoje? Nós aprendemos, em primeiro lugar, o decreto de Deus não pode ser invalidado. Amém? A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é soberano. E aquilo que Deus determinou, aquilo que ele decretou, ele não vai mudar. Amém, amados? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, muitas das vezes o sofrimento é uma forma do juízo de Deus. Nós já vimos isso no Éden, já vimos isso no dilúvio, vimos isso em Sodoma e Gomorra, né? Vimos isso no Egito, vimos isso com o cativeiro assírio e agora estamos vendo com o cativeiro babilônico. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que Deus muitas das vezes tem que usar o ímpio para poder julgar os justos, quando os justos não se arrependem de coração. Então muitas das vezes quando Deus coloca ímpios para governar aqueles que servem a Deus, quando Deus coloca ímpios para liderar situações, estados, países, é porque o povo de Deus não tem dado ouvidos à sua mensagem. Amém? E uma última coisa que nós aprendemos com esse texto é que todo juízo de Deus para os servos de Deus, ele tem um tempo e um propósito. O tempo era de 70 anos. Passado aqueles 70 anos, o povo poderia voltar para casa. O propósito era que durante aqueles 70 anos, o povo de Deus entendesse que Deus não divide sua adoração, que Deus não divide o seu louvor e que Deus deve ser exclusivamente adorado. O outro aprendizado que nós temos é que o mesmo Deus que vê o homem pecar, ele espera do homem um arrependimento e que Deus nunca se esquece do seu povo. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar juntamente com você neste momento. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore o Senhor conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas e te clamamos nessa manhã para que o Senhor nos dê um coração quebrantado, contrito e disposto a se arrepender a Ti, diferente dos últimos reis de Judá que se tornaram completamente iguais aos reis de Israel, se não pior do que eles. Senhor, ó Pai, todo o sofrimento de Judá e Israel os levaram cativos para terras distantes, como a Síria e como a Babilônia. E nós vimos, Senhor, que muitas das vezes nós estamos sendo penalizados por causa dos nossos pecados, até que o nosso coração entenda o quão fiel nós devemos ser a Ti. Guarda o nosso coração, faça com que a nossa mente seja aberta e que nós possamos entender os Seus planos e os Seus propósitos para nós. Em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Amém? Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o seu like no vídeo, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, se inscreva no canal e ative o sino. Assim, todas as manhãs, nós estaremos aqui estudando a palavra do Senhor. Vamos estudar a Bíblia inteira esse ano, né? Juntos. Amém? Se você quer aprender um pouco mais, fica aqui conosco.
Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.